Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou o Patrick Rafael Comparoni, servidor da escola, e acompanhado do coordenador do Observatório do Futuro, Leandro Dalólio, tenho a alegria de introduzir um episódio especial em celebração aos 20 anos da nossa Escola de Contas. Se você tem acompanhado o programa em 2024, sabe que as conversas têm sido conduzidas pela diretora da EPCP, a Bibiana Camargo, ao lado do Leandro. Mas hoje a entrevistada não poderia ser outra pessoa senão a Bibiana. Olá, Leandro, eu passo a palavra para você conduzir o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Patrick. Queria dar as boas-vindas para a Bibiana. É uma satisfação ter você aqui hoje conosco, ocupando um papel diferente, Bibiana. Eu não estou acostumada a ficar nesse papel, então está sendo um pouco diferente para mim, mas fico segura de estar na companhia de dois amigos, dois colegas que colaboram tanto para o tribunal, e tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito proveitoso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E assim, normalmente a gente sempre começa fazendo a apresentação da nossa entrevistada, do nosso entrevistado, mas hoje também a gente vai fazer diferente. Para que a nossa audiência possa te conhecer um pouquinho melhor, conta para nós sua trajetória até se tornar diretora da nossa Escola Paulista de Contas Públicas. Então, Leandro, acho que eu posso contar um pouco da minha trajetória, voltando um pouco atrás, assim, eu era uma adolescente que tinha múltiplos interesses, assim, então eu tive uma certa dificuldade para escolher inicialmente qual caminho profissional seguir. Cheguei a fazer vestibular para muitas coisas, assim, bem aleatórias e diferentes. E quando eu fiz, no ensino médio, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, ali acho que abriu um pouco meus horizontes e acabou me encaminhando para fazer um primeiro curso de graduação lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu fui da primeira turma de Relações Internacionais. Ali foi uma escola muito importante para mim, assim, tanto em termos de conhecimentos gerais, quanto das amizades que eu fiz e que tenho até hoje ao longo da vida, né? É um curso que tem várias áreas possíveis de atuação. Na época eu pensava na diplomacia, né, como vários amigos meus hoje são diplomatas, só que o caminho, às vezes, a gente tem um planejamento para a vida e acaba indo para outros caminhos, né? Ainda na faculdade, lá na URGS, eu participei muito no movimento estudantil, eu fui a primeira presidente do centro acadêmico lá do curso de Relações Internacionais. E daí, nesse perfil, assim, de movimento estudantil, eu comecei a me interessar muito pelo meio político. Quando eu terminei a faculdade, e daí a gente montou uma república com os colegas da faculdade para mudar para Brasília, ainda nessa perspectiva de estudar para o Itamaraty, eu comecei a repensar um pouco se era aquilo mesmo que eu queria, né? A própria trajetória e vida do diplomata e tudo mais, que talvez naquele momento não tivesse muito o meu perfil, né? O que eu estava procurando. Então, tive um pouco de crise de identidade ali na época e acabei, na cara e na coragem, entregando o currículo na Câmara dos Deputados para vários deputados, a maioria gaúcho, né, que a gente sabe que gaúcho é um pouco bairrista, então eu fui nessa linha, entreguei, até que teve um deputado que estava começando a carreira política também e me contratou. Então, eu comecei trabalhando na Câmara dos Deputados, ainda nessa ideia de conciliar com os estudos para a carreira diplomática. Só que eu fui gostando muito do ambiente lá da Câmara dos Deputados, de acompanhar as comissões, né? Fui aprendendo muito, né, no dia a dia, e acabou que a minha vida acabou tomando um outro rumo. Posteriormente, trabalhei com o então deputado Dimas Ramalho, e ele acabou virando conselheiro aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no ano de 2012. Acabei mudando minha vida daí para São Paulo, fazendo uma faculdade de Direito, eu fiz na PUC aqui de São Paulo, e mudou totalmente daí o rumo, né? Acabei trabalhando nos primeiros anos aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em gabinete, e depois, a partir de 2016, que assumi esse compromisso aí de contribuir para o tribunal na área pedagógica, na direção da Escola de Contas. Acho que então, essa trajetória ela foi um pouco, né, influenciada por esses rumos que a vida vai tomando, mas sempre gostei muito de estudar, sempre me interessei muito por essa seara. Acabei de terminar um mestrado agora em Direito Constitucional na USP, então acho que essa afinidade com a temática educacional sempre esteve presente, independentemente do caminho que eu acabei escolhendo nos rumos profissionais. Sensacional.
sensacional. É muito bacana, né? Quando a gente tem essa oportunidade de conhecer mais quem está do nosso lado e quem desenvolve tantos e tantos projetos. Quem nos acompanha aqui o nosso Pod Contas, já está familiarizado que a EPCP, ela produz muita coisa, ela produz muito conteúdo. Eu queria pedir, Bibiana, para você explicar um pouquinho, afinal de contas, o que é a Escola de Contas e o que ela faz. A Escola de Contas, Leandro, ela começou de uma maneira bem simples aqui no tribunal no ano de 1988, como uma coordenadoria de capacitação e aperfeiçoamento. Até virar o que a gente tem hoje como escola, foi até 2004. 2004 a gente tem aí o primeiro marco, né, que a gente pode falar, que foi instituída a Escola Paulista de Contas Públicas, Presidente Washington Luiz. Desde então a gente tem aprimorado, né, tem evoluído a parte estrutural. Em 2019 virou uma diretoria, o que deu uma certa estabilidade, né, para a escola também. E em 2022 a gente teve uma nova reestruturação. Em grande parte nesse contexto aí pós-pandemia, a gente teve que adaptar algumas áreas de atuação interna, então teve uma nova reestruturação. Então é uma área que está em constante crescimento, a gente vai adaptando de acordo com as demandas que vão surgindo. Em relação à atuação da escola, de modo geral, assim, cursos, palestras, conferências, seminários de orientação e a capacitação tanto do nosso público interno quanto dos jurisdicionados e da sociedade de modo geral. Então a gente estamos falando aí de 3 públicos que a escola atua nessas orientações. Vou dar destaque para alguns cursos pontuais e eventos que a escola atualiza com uma certa regularidade. Entre eles, a gente tem os ciclos da nova lei de licitações. Essa é uma temática que nos últimos anos tem permeado toda a administração pública, tem uma demanda ainda muito grande, né? A gente já está com a nova lei aí em vigor, mas ainda há muita dúvida de como aplicar, de como fazer uso dos regulamentos que estão sendo constantemente apresentados, então tem tido bastante destaque uma série de iniciativas nessa área. Temos também alguns eventos que a gente costuma organizar anualmente, que demandam bastante aqui da escola, que é o CAPEFIS, que é o ciclo de aperfeiçoamento anual da fiscalização, que hoje em dia não é mais só da fiscalização, é um momento que envolve todas as áreas do tribunal, e é aquele momento no início do ano que a gente diz para os nossos servidores, olha, esse vai ser o rumo desse ano. Essas são as principais temáticas, é um momento de planejamento do ano do Tribunal de Contas. A Semana Jurídica, que a gente tem todo ano, início de agosto, né? Nesse ano vai ser a partir do dia 5 de agosto, já fica o convite para que acompanhem. Sempre a gente traz nomes de relevância no cenário nacional, que tenham temas a ver com a administração pública. Além disso, a gente tem projetos específicos, como esse próprio Pod Contas, como a revista Cadernos. Atuamos também dando suporte aqui para o tribunal em alguns processos seletivos, né, como seleção de estagiários e também definição de conteúdos, tanto para concursos quanto para as avaliações de progressão na carreira aqui interna. Temos algumas ações, como concursos de monografia, concursos que a gente tem com a Secretaria de Estado da Educação para crianças e adolescentes da rede pública de ensino, e também algumas ações como a Espiral do Conhecimento, que é a propagação de aulas curtas entre os servidores. Então a gente pode ver, eu citei só algumas coisas que vieram à cabeça agora, mas tem uma ampla gama de atuação da Escola de Contas, sempre focando em 3 públicos, como eu já falei, o nosso público interno, o jurisdicionado e a sociedade de modo geral. Acho que esses são os 3 pilares da atuação da escola. Perfeito. E é importante destacar, você falou sobre planejamento, como a Escola de Contas ela está envolvida no planejamento estratégico do tribunal, inclusive atualmente do ciclo 2022-2026, é o objetivo estratégico número 9, que tem essa pegada aí de aprimoramento da capacitação dos servidores de dentro e de fora do tribunal. E eu imagino assim, para você que ia se tornar uma diplomata, de certa maneira, realiza um serviço de diplomacia por causa dos relacionamentos, por causa dos contatos que são necessários para que a Escola de Contas possa continuar entregando tanta coisa. Qual que é o seu nível de satisfação? Qual que é o seu nível, assim, de realmente, assim, satisfação profissional com o que você faz hoje?
Muito interessante essa pergunta, Leandro. Até me faz pensar, assim, quando a gente pensa em estar num cargo de liderança, né? Hoje em dia eu tenho uma equipe aqui na escola de quase 30 pessoas, contando, né, os colaboradores e estagiários, e acho que a grande dificuldade que o líder encontra é na gestão de pessoas mesmo, né? Porque a parte técnica do dia a dia, de reuniões, a meu ver, é a parte mais tranquila. Mas na hora que a gente está lidando com pessoas, a gente tem que dedicar atenção para as demandas de cada um, sabe? Isso manter a equipe motivada, manter a equipe, né, alinhada com os projetos da escola. Em termos de satisfação, eu me sinto muito feliz em trabalhar aqui. Além de tudo, assim, além de eu sempre ter priorizado essa questão educacional na minha vida mesmo, eu venho de uma família de professoras, a minha mãe, minha irmã, minhas tias são todas professoras, então tem esse resgate histórico, digamos assim, e eu fico muito satisfeita também de ver o papel que a escola tem para o tribunal e para a sociedade de disseminar o conhecimento mesmo, né? A gente percebe que várias instituições procuram o tribunal para parcerias, né, para desenvolver projetos em conjunto. Isso, de certa forma, é uma valorização dessa atuação do tribunal. Então, eu acho que acaba fortalecendo a imagem institucional, tornando o controle externo mais conhecido, tornando, assim, as instituições que hoje em dia são tão ameaçadas constantemente, tornando as instituições mais conhecidas e fazendo valorizar o seu trabalho. Então, acho que o sentimento é de satisfação mesmo. Que legal, que bacana. Que legal ouvir isso daí. Indo nessa linha também, hoje a gente tem um cardápio muito grande de conteúdo, seja na modalidade presencial, seja na modalidade online, na modalidade híbrida. O que você entende, o que você percebe, né, após aí praticamente 8 anos à frente da EPCP, que tem funcionado melhor para o público, e como que você avalia essa atuação da escola? Tem conseguido cumprir seus objetivos? Pode acabar realmente focando mais em algum determinado tipo de conteúdo? O que você diria sobre esse tópico? Leandro, antes de mais nada, a gente pode pensar a escola, e eu acho que o mundo, antes e depois da pandemia. Ali foi um divisor de águas para todos, inclusive para o setor pedagógico aqui do tribunal. Então, a gente pode pensar que antes da pandemia, por exemplo, a gente tinha um alcance muito menor em cursos de modalidade à distância, cursos EAD, cursos transmitidos, né, em tempo real, e até a participação em cursos autoinstrucionais, em que o aluno vai lá na nossa plataforma e realiza o curso. Quando veio a pandemia, a gente teve que adaptar toda a nossa rotina. Então, ali veio aquele home office integral para todos os setores, praticamente. O TCESP também se adaptou muito a essa nova realidade. A gente sabe que o trabalho que foi feito aí da Diretoria de Tecnologia da Informação para garantir as ferramentas, né, para que o servidor pudesse continuar trabalhando e entregando, foi muito importante nesse período. E também alcançou daí a atuação da Escola de Contas. A gente teve que remodelar todo o sistema naquela época para totalmente online. A título de informação, só para a gente conseguir mensurar isso, em 2023, pós-pandemia, né, a gente teve um público entre presencial e EAD de 190 mil pessoas. Então, assim, aumentou vertiginosamente a quantidade de pessoas que aderiram a essa modalidade EAD. Então, assim, acho que mudou um pouco a lógica de funcionamento do ensino, porque isso implica, para os municípios, por exemplo, jurisdicionados que participam das nossas capacitações, vir presencialmente aqui. A gente sabe que, às vezes, tem servidores que preferem vir presencial, conseguem ter aquele contato mais direto com os técnicos do tribunal, tirar dúvidas, mas a possibilidade de abrir essa gama via EAD permite que não tenha gasto de transporte, permite que a pessoa esteja lá no seu município, consiga acompanhar as atualizações. Então, assim, a gente conseguiu disseminar o EAD como uma prática muito útil, né, para o jurisdicionado. Então, tivemos um aumento muito grande dessa demanda por EAD. Então, acho que, em termos de planejamento da escola, a gente pode pensar em 2 sentidos. Em relação ao público externo, a gente vê essa maior flexibilidade e maior demanda para EAD. Outra coisa que a gente tem percebido, e aí também para o público interno, são as demandas para cursos cada vez mais práticos. Ou seja, o jurisdicionado ele não quer mais saber teoria, até porque quando a gente está falando de gestores públicos que procuram os cursos aqui do tribunal,
a grande maioria já tem uma base teórica. A grande maioria ele quer aprofundar, ele quer saber, não, mas como que o tribunal entende tal posição? Qual a orientação em relação a esse aspecto específico? Então, a gente tem que aprofundar um pouco mais o conhecimento e sempre trazendo para exemplos práticos. O público interno também, a gente pode perceber essa necessidade de aspectos mais práticos nas capacitações, e a gente tem percebido nos últimos anos também, até pelas oportunidades que o tribunal está abrindo, por exemplo, com o mestrado com a Fundação Getúlio Vargas, a busca por cursos mais aprofundados. Então, assim, um assunto do momento, por exemplo, é concessões e PPPs. O servidor, ele não quer mais um curso explicando o que são concessões, o histórico, ele quer saber como aplicar aquilo, como é que a gente fiscaliza nesse sentido, né? Então, acho que a gente tem buscado aliar tanto essa flexibilidade que o EAD dá, né, e que tem ampliado aí as possibilidades, como também mudado a metodologia e tentado cada vez aprimorar, né, pegando novas ferramentas para essa abordagem um pouco mais prática das orientações do tribunal. Principalmente porque hoje a gente tem falado muito sobre efetividade de políticas públicas, o nosso IEGM, por exemplo. Então, assim, o conhecimento ele não pode ser mais uma peça de museu, né? Ele realmente tem que trazer um impacto prático e, no nosso caso, da maior parte das pessoas que estão conosco, que lidam conosco, aumentar a qualidade dos produtos e dos serviços entregues aí aos nossos cidadãos, né? Também, assim, é interessante o que você colocou, porque essa questão da escola, ela está ligada com a ação pedagógica, que inclusive consta na missão institucional do Tribunal de Contas, né? Nós somos um órgão de fiscalização, órgão de controle externo, mas também temos essa contribuição grande aí para melhoria do serviço, da administração pública, por meio de capacitações. E agora, a Escola de Contas ela tem participado também mais ativamente do nosso plano estratégico. Inclusive, você é a gestora desse objetivo estratégico que a gente conversou anteriormente. Queria que você falasse assim, um pouquinho disso, dessa experiência como gestora de objetivo estratégico. Antes de entrar na experiência, nesse objetivo, Leandro, eu vou retomar da participação, da montagem do próprio planejamento estratégico. Eu acho que até para os gestores que estão nos acompanhando, é um elemento muito importante as instituições pararem para planejar. Isso demanda tempo, isso dá trabalho, mas assim, a longo prazo, a médio prazo, a gente já pode falar, os benefícios que a gente está colhendo de ter organizado esse planejamento, como você falou, do ciclo 2022-2026, estão sendo já muito perceptíveis. Então, a gente parou ali desde 2020, 2021, né, quando a gente voltou da pandemia. Aliás, acho que até a gente começou um pouco antes, porque a pandemia deu uma interrompida. Mas a gente teve um diálogo com todas as áreas da casa, a gente teve diálogo com os jurisdicionados, a gente fez um diagnóstico do que é o tribunal, para onde a gente quer ir. Então, a instituição parar para pensar isso só tem benefícios, assim. Então, acho que primeiro é um incentivo para que as instituições, para quem está nos acompanhando, para que parem e façam planejamento estratégico envolvendo as áreas que fazem parte da sua instituição. Então, a experiência de participar disso foi muito benéfica. E daí agora, né, agora que a gente já está com um plano, né, estruturado, na gestão do objetivo 9, que é aprimorar as ações de capacitação interna. Como a gente bolou essa metodologia do planejamento estratégico, a gente seleciona algumas ações, que a gente chama de 2 projetos, né, que vão ser a prioridade naquele ano em que a gente estiver trabalhando. Para esse ano, a gente tem 2 projetos específicos para capacitação interna. Um deles é o Plano Político Pedagógico. Esse plano a gente chama de o Plano Político Pedagógico, o Plano Político Institucional. A gente acabou adotando um documento em que a gente pensa no âmbito da Escola de Contas, ou seja, no âmbito do papel pedagógico do Tribunal de Contas a partir da escola, qual a diretriz que a gente vai seguir. Isso é muito importante, especialmente quando a gente fala de órgãos colegiados, em que há mudança constante, né, na presidência do tribunal, e a gente sabe, é claro, que cada presidente imprime o seu ritmo, imprime, né, as suas preferências para aquele ano na área de capacitação, mas você ter um documento validado por toda a casa, em que diz, olha, essa é a linha que a gente quer seguir da atuação pedagógica do tribunal, dá muita segurança para a escola, né, conseguir trabalhar, e até para a escola conseguir planejar seus resultados de entrega.
Então, assim, tem uma série de questões que a gente aqui na atuação do dia a dia da escola, a gente não consegue tomar a nível institucional. Por exemplo, eu vou dar um exemplo em relação a isso. Algumas escolas de tribunais de contas têm autorização, seja do MEC, seja da Secretaria de Educação, para desenvolvimento de cursos de pós-graduação próprios. Essa é uma decisão que eu não consigo, enquanto diretora da escola, tomar em nome da instituição. Preciso envolver a casa toda. Eu preciso saber, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um órgão que tem interesse em ter uma capacitação de pós-graduação própria, de ter esse selo do MEC ou da Secretaria de Educação para isso, ou não? Porque isso muda totalmente nosso ramo de atuação. Ou a gente investe em ter os elementos, porque é um processo bastante rígido, né, para conseguir essa certificação. Ou a gente investe para ter esses elementos para desenvolver essa pós-graduação própria, e aí entra a pergunta, será que estamos maduros o suficientes para ter esse programa tão robusto? Ou, nesse momento, é melhor a gente investir em parcerias e especializar os nossos servidores a partir de instituições de pontas? Então, assim, acho que são decisões, como se fosse uma diretriz mesmo, um norte que a instituição dá para a escola de contas. Isso também fica uma dica para as escolas, né, que estão desenvolvendo, seja no âmbito de câmaras municipais, seja em outros tribunais, de ter um documento validado pela casa em que a gente tenha essa segurança para trabalhar. E a segunda ação, o segundo projeto que a gente está trabalhando no planejamento estratégico, é um projeto que está sendo foi uma grande surpresa, que chama EPC Play. Nesse evento que eu mencionei antes, Leandro, o CAPEFIS, a gente fez no ano passado, nesse ano, né, de 100 anos, na verdade, uma edição comemorativa do CAPEFIS. E nessa edição, a gente abriu para os servidores, a gente fez um concurso de inovação. Ou seja, antes, nos outros CAPEFIS, a gente fazia premiação de boas práticas, ou seja, geralmente vinculado à área afim do tribunal, aquele servidor que desenvolvesse um trabalho que fosse um pouco além, né, que tivesse algum elemento a mais, inscrevia o projeto dele e a gente dava a capilaridade, apresentava e tinha uma premiação. Nesse ano dos 100 anos, a gente fez uma lógica inversa de trazer a inovação, ou seja, o servidor, entre 4 eixos temáticos que foram apresentados, ele dava ideias para o tribunal aprimorar. E uma desses eixos versava sobre a parte pedagógica, né, entre pedagógica, sustentabilidade, impacto social, e quem ganhou foi a equipe, e é interessante falar que foi uma equipe multidisciplinar, multi-áreas, né, do tribunal. A gente incentivou que os trabalhos fossem apresentados por áreas diferentes, promovendo a integração entre os servidores. A equipe apresentou esse programa de trilhas de aprendizagem, que é uma das tendências que a gente tem dessas metodologias que eu falei anteriormente, ou seja, de ter pílulas de conhecimento, ou seja, aulas um pouco mais curtas, vídeos curtos, um pouco mais em que o aluno tenha mais liberdade para transitar nos conteúdos. Então, assim, ao invés de eu fazer um curso muito longo, muito extenso, eu faço no formato de trilhas. Então, ele começa fazendo um conteúdo, ele pode pular para o próximo, sempre com uma ideia de conteúdos mais curtos, e também eles implementaram a gamificação, o que dá um certo apelo também para quem está fazendo. É feito através da plataforma Moodle, que a gente sabe, quem trabalha com educação sabe, que não é uma plataforma muito simples de se mexer, a parte visual dela, o design dela, e ficou um produto bem bacana. Inclusive a gente está lançando agora a primeira trilha da nova lei de licitações, agora na próxima semana, dia 28 de maio, que inclusive é a data comemorativa dos 20 anos da escola. Então, assim, de modo geral, quando a gente pensa no planejamento estratégico, aí não só como gestora do Objetivo 9, eu acho que eu posso ressaltar a importância que teve a união entre diferentes áreas do tribunal em pensar esse rumo que a gente quer seguir. Tanto aí, no caso do meu projeto da ação do Objetivo 9 do PPI, né, do Plano Político Pedagógico, mas do planejamento estratégico como um todo, porque engloba todas as áreas do tribunal e acho que dá uma segurança e uma diretriz dos caminhos que o tribunal quer seguir para todos que estão aqui atuando. Eu acho muito interessante o que você estava falando, estava anotando aqui algumas coisas, como o diálogo, como a participação, como a cooperação, eles são cada vez mais relevantes para o desenvolvimento institucional aqui no tribunal e também para outros órgãos jurisdicionados, né? E eles se encaixam exatamente com 2 objetivos de desenvolvimento sustentável, o 16 e o 17, que tratam justamente desses aspectos, né? Então, Isso. É muito bacana que a gente tem falado disso, mas também a gente tem procurado internalizar essas e outras ações de diálogo, né?
É uma coisa está fazendo uma parte, Leandro. Eu acho que o principal problema que, pelo menos aqui internamente, a gente verifica é comunicação. E na hora que você tem um momento para fazer um planejamento estratégico, colocar as áreas para conversarem, a gente tem uma economia muito grande até em recursos e tempo, porque muitas vezes a gente não sabe que o colega está fazendo um projeto que é muito similar ao seu, e os dois estão gastando energia em algo que poderia ser usado de uma maneira mais sinérgica. Então, acho que, assim, novamente o apelo para que tenha esse momento de planejamento, até para melhorar todos os fluxos internos de comunicação, de energia, de recursos, enfim. A gente tem percebido uma experiência bastante positiva nesse sentido aqui. Planejamento é a base, né? Se o planejamento é ruim, não adianta você esperar um resultado bom da execução. Isso aí. Né? Olha, eu acho que a gente poderia falar tranquilamente por mais algumas horas aqui, mas o nosso tempo ele é curto. E assim, eu já gostaria de te agradecer por ter separado esse tempo, por ter estado aqui conosco. E gostaria, assim, que você desse os seus recados finais, talvez com algumas dicas para os gestores públicos que queiram aí implantar as suas respectivas escolas de contas e também sobre oportunidades e desafios que você imagina para os próximos 20 anos da EPCP. Não vou falar mais de planejamento, porque eu acho que eu falei dele em todas as minhas respostas. Mas quando a gente está pensando em oportunidades e desafios, né, no âmbito aqui da escola, enfim, que possa ser aplicado para outras escolas, eu vejo na nossa atuação a necessidade de a gente avançar um pouco na implementação de avaliação de impacto. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia a gente tem os cursos, a gente manda depois uma avaliação para a pessoa fazer, né, até como um requisito para receber o certificado, só que ali a gente está pegando uma avaliação que a gente chama de avaliação de reação, ou seja, a pessoa assistiu, ela vai falar se gostou, se não gostou, se achou o tema pertinente ou não. O que é interessante, e que eu sei que algumas escolas já conseguiram desenvolver, que eu acho que é uma meta que a gente tem, um desafio para o futuro da EPCP, é depois de um tempo, eu voltar para aquele servidor, para aquele participante e falar, e aí, o curso que você fez lá 6 meses atrás, você está aplicando no seu dia a dia? Está sendo útil para você? O que lá a gente poderia ter feito diferente, que você teria aproveitado melhor? Então, assim, essa avaliação de impacto, eu acho que vai poder, a hora que a gente tiver uma metodologia implementada, a gente vai conseguir mensurar se de fato o conhecimento está chegando onde deveria chegar, se de fato está sendo útil e se está sendo aplicado. Então, acho que esse, assim, um dos principais desafios que a gente tem aqui para ser implementado no futuro, num curto prazo. Vejo alguns desafios de estruturação também. Acho que a maioria das escolas vai ter a mesma reclamação, que às vezes faltam servidores que sejam focados no desenvolvimento pedagógico. Então, acho assim, à medida que a escola vai ganhando cada vez mais relevância, o tribunal ampliando o seu papel pedagógico, precisa de servidores que estejam focados nessa área, que sejam destinados para essa área. E acho que, inclusive, quando a gente pensa em estruturação, não só de espaço físico, tecnológico, a gente tem que focar nos nossos servidores, tem que capacitar eles para que eles consigam passar o conhecimento para os demais, né? Aqui na escola a gente não tem, por exemplo, professores em tempo integral, a gente conta com colaboradores externos e com servidores da fiscalização. Para a nossa realidade, eu acho que nem faria nesse momento sentido ter pessoas como professores em tempo integral, porque eu acho que o servidor que está na área afim, ele consegue dar uma oxigenada no conhecimento, consegue trazer as experiências práticas aqui. Então, acho que a gente tem que só pensar numa forma de conseguir trazê-lo de forma mais constante para a atuação aqui da escola, porque a gente sabe, né, que às vezes no dia a dia, na correria, com relatórios e prazos, as pessoas não tem tempo hábil para dedicar e preparar a aula e dar bastante trabalho. Então, teria que estruturar melhor essa questão dos servidores que podem atuar como professores ou instrutores aqui. E acho que, em grande parte, eu vejo, assim, como uma oportunidade, aí, esses desafios que a gente tem pela frente, esse projeto pedagógico institucional que a gente está desenvolvendo. Porque eu acho que é a partir desse documento que a gente vai conseguir ter o auxílio em muitas dessas definições e com o amparo da instituição para dar o rumo, né, que a gente sabe que é cada vez mais importante dessa atuação pedagógica do tribunal. Espero continuar colaborando e que o tribunal tenha cada vez mais relevância nesse cenário da administração pública, de orientação aos gestores, aos jurisdicionados, à sociedade e também no fortalecimento dos nossos servidores aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Acho que é isso. Que assim seja hoje, que assim seja sempre. Bibiana, acho que foi muito rico, foi muito bacana. Vai ser um podcast para a gente ouvir e reouvir diversas vezes. A você que nos prestigia aí com a sua audiência, nosso muito obrigado. Convidamos você a continuar nos seguindo nas redes sociais e, por que não, rever outros podcasts que nós já temos gravado. Um grande abraço, nos vemos no próximo episódio. E no próximo episódio eu volto entrevistando algum convidado que tenha algum tema relacionado à administração pública. Até o próximo. Até, que bom!